Olá, tudo bem? Para você, o que significa o dia do Senhor? O que significou o dia do Senhor? Se você tiver uma Bíblia aí, uma Bíblia de estudo, vai lá no rodapé, Apocalipse capítulo 1, deixe aberta. Vamos entender o dia do Senhor dito por João na ilha de Patmos, o que significou. Você vai ver que essa Bíblia de estudo que você tem, no rodapé, quem escreveu ela, quem colocou ali as informações a respeito do estudo deles, eles dizem que o dia do Senhor é domingo, por ser o primeiro dia da semana, o dia que os irmãos em Atos se reuniam para fazer o partir do pão, eles dizem. Por que eles dizem isso? Porque eles leem a Bíblia de forma literal, ou seja, ao pé da letra. Eles não procuram explicações, informações, compreensões a respeito daquele versículo, versículos, capítulo, ou até mesmo do livro inteiro. O problema das pessoas não entenderem a Bíblia é simplesmente pelo fato de lerem de uma forma literal. Eu te convido a ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Na nova versão internacional, na NVI, assim está, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João estava na ilha de Patmos, porque ele foi a testemunha fiel de Jesus para escrever o livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, ele estava numa ilha e tinha o mar, e na terra ali próximo estava 7 igrejas, na Ásia. Ali naquelas 7 igrejas não estava Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina, Uruguai, não. O que estava ali eram as 7 igrejas. Não eram templos, eram os irmãos que se reuniam como igreja. Porque afinal de contas, igrejas são vidas, igreja não é um templo. No dia do Senhor, preste bem atenção nesse nome. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E dizia no versículo 11, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem falava com João na ilha de Patmos? Era Jesus, era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Seria ele? Sim. Então vamos ver na Almeida Corrigida Fiel, como está esse versículo. Versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu fui arrebatado no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Eu fui tomado, fui tirado, fui resgatado no dia do Senhor. Então esse João estava aqui colocando em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, eu fui arrebatado no dia do Senhor, fui no Espírito. Na King James Fiel, como está? Versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Voz de trombeta era sinal de juízo. O dia do Senhor, dito pelos profetas, significava ao julgamento de Deus. Eu te pergunto então, por que nas Bíblias de estudo, no rodapé ali, nas explicações, está como sendo esse dia do Senhor domingo? Por que os pais da igreja, por que Lutero, que diz que foi o reformista, que colocou a reforma na chamada igreja, por que ele não explicou também nas suas teses o que significava dia do Senhor? Tá por aí. Os teólogos, os doutores, os mestres, os alunos, os fiéis, os pregadores estão por aí, anunciando o dia do Senhor como domingo, como o primeiro dia, porque em Atos eles se reuniam para fazer o partir do pão, que era uma cerimônia judaica. Afinal de contas, os que faziam o partir do pão ali, viveram com quem? A sua maioria andaram com quem? Com Jesus de Nazaré, o judeu que veio para cumprir as leis de Moisés. Já Paulo não ensinou isso. O intuito desse vídeo é especificamente esse versículo.
No dia do Senhor achei-me no Espírito. Então era o dia do Senhor e João estava em êxtase, ou ele foi arrebatado, tomado, levado para algum lugar para ver o que estava acontecendo e escrever às 7 igrejas. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envia às 7 igrejas. Então João estava no Espírito, não no corpo carnal, mas no Espírito. Ele estava vendo alguma coisa que estava acontecendo. Correto? Correto. Se for seguir a linha dos escritores dos rodapés das Bíblias de Estudo, então era um dia de domingo, estava na ilha de Patmos, vendo parque, circo, diversão, e ali escrevendo para as 7 igrejas de Esmirna, de Éfeso, Pérgamo. Mas vamos ver então, vamos procurar que o profeta Amós disse a respeito do dia do Senhor. Vamos ler, acompanhe comigo. Amós, profeta Amós, capítulo 5, versículo do 18 ao 20. O título aqui é o dia do Senhor. Versículo 18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Ponto final. Versículo 19. Será como um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Então, nesses 3 versículos, nós conseguimos entender que aquele dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, esse dia do Senhor aqui, no dia do Senhor, o dia tão aguardado por aqueles que esperavam a vinda do Filho do Homem como juiz, aqueles que ansiavam, tinham anseios de ver o juízo de Deus contra o povo de Israel, contra os desobedientes, contra os que mataram os profetas, contra os que mataram os discípulos, contra os que mataram o próprio Jesus. No dia do Senhor, João disse, achei-me no Espírito. Então, aquele dia tão aguardado por todos havia chegado. E João foi a única testemunha dos discípulos, foi o único que foi mantido vivo, como está em João capítulo 21, do versículo 18 em diante. Disse Jesus a Pedro: Pedro, se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, siga-me. Então foi um dia tão esperado, o dia do Senhor chegar, e os teólogos, os estudiosos colocam como este dia sendo domingo. Por isso que eu não vou buscar muitos versículos para não confundir a explicação, meu entendimento a respeito desse versículo. No dia do Senhor achei-me no Espírito. No dia do Senhor, o dia tão aguardado. E eu vejo no YouTube pregadores da graça, pregadores consagrados, irmãos em Cristo na revelação, na graça de Deus, irmãos que pregam a sã doutrina, irmãos que não põem fermento na lei, na graça de Deus, dizendo ainda, nessa altura do campeonato, que esse dia do Senhor é domingo. Se eu pudesse ter contato com esses irmãos que estão falando isso, eu ia pedir para dar mais uma atenção nesse nome no dia do Senhor. Pregadores já consagrados da graça de Deus estão falando que esse dia é dia do Senhor. Se você que está assistindo esse vídeo, você assiste vídeo de pregadores da graça consagrados, e se você ouvir eles falando desse versículo como sendo domingo, e se você concordar também com os escritos aqui que esse dia não era domingo coisa nenhuma, isso daqui era o juízo de Deus que havia chegado, e que João estava na ilha de Patmos para escrever justamente as coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer até o ano 70, até a consumação da escatologia, coloca lá no alerta, dê um alerta a esse irmão que ainda está com esse dia do Senhor como domingo, mostre os escritos de Amós, o que era o dia do Senhor anunciado pelos profetas, o que era esse dia que estava próximo de acontecer. O próximo ali foi 600 anos, 500 anos, mais ou menos. E o dia do Senhor, tão aguardado, tão anunciado,
havia chegado na ilha de Patmos e João estava ali para escrever. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Então, se for domingo, como os teólogos dizem, ai de vocês que anseiam pelo domingo maravilhoso. Todo mês tem 4 domingos, todo mês então tem o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de alegria, o dia do Senhor é um dia de você levar seus filhos no parque, é um dia de você visitar shoppings, é o dia de você ir para a praia, é um dia do Senhor. O dia do Senhor de João ali não é o mesmo que esse profeta estava dizendo, que o dia do Senhor era um dia amargo, um dia de trevas, era o dia que Deus iria julgar. Eu vou falar uma coisa para você, há 3 anos mais ou menos, quando eu entendi a graça de Deus, comecei a entender essa doutrina, um dos primeiros versículos que eu entendi claramente foi esse, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Logo nos primeiros estudos eu entendi. E eu já logo de começo fui contra o que estava no rodapé das Bíblias de estudo, dizendo que aquele dia era um dia de domingo. Aí eu comecei a procurar o dia do Senhor se referindo ao primeiro dia da semana e não achei. Toda vez que você coloca o dia do Senhor, o dia de Jesus, o dia de Cristo, é o dia da vinda dele. Foi relacionado ao juízo ou à parousia que iria acontecer. Dê mais atenção nesse versículo. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como um homem fugisse de um leão e encontrasse o urso. Veja, seria sem paz. O dia do Senhor é um dia sem motivo de alegria. Porque é a mesma coisa, olha o que o profeta disse, inspirado aqui por Deus, que o dia do Senhor é mais ou menos você correr de um leão e dar de cara com o urso, com as suas garras enormes, desejo de te abraçar, de estraçalhar. Isso é o dia do Senhor. Pode ser comparado o dia do Senhor com domingo? Como que alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente? Olha o que significa o dia do Senhor. Que significou, porque não vai mais existir. O dia do Senhor já ocorreu. Seria como você chegar lá na sua casa, todo feliz, chegou da pizzaria, você, sua esposa, seus filhos. Ah, eu vou acender a luz agora da sala. Aí você mete a mãozona lá, tá uma naja da Índia lá e... Olha como é comparado o dia do Senhor. Versículo 20. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Ponto final. O dia do Senhor será, porque... Na profecia de Amós, ainda viria o dia do Senhor, ainda iria ocorrer o dia do Senhor. E ele seria um dia de trevas, como foi em Jerusalém no ano 70. O sol não deu mais a luz, o sol ali se representava o templo, e a lua foi lavada de sangue. A lua representava as 12 tribos, os judeus, os israelitas. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Sofonias, outro profeta, Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Veja também o grande dia do Senhor. Se você não tiver assim a revelação, se você não tiver assim um pouquinho de conhecimento, de manuseio com a Bíblia, você acha bonito, você acha impactante o dia do Senhor. O dia do Senhor, meu amado, eu tenho certeza, porque se pregador consagrado da graça diz que o dia do Senhor ali em Apocalipse era domingo, você imagine como deve ser esse dia dentro das sinagogas, que eles chamam de igreja. Eles devem ali pegar o microfone no altar e anunciar para os irmãos: olha, meu irmão, o dia do Senhor é amanhã. Amanhã é o dia grandioso de Deus para que nós possamos participar da comunhão do pão e do suco. É o grandioso dia do Senhor, porque eles não têm a revelação, eles não têm conhecimento. Então eles tratam como o nome, o dia do Senhor, como sendo um dia belo, um dia de maravilhas, um dia de luz. Mas não é assim. O dia do Senhor foi um dia amargo, um dia de trevas, um dia de derrota, de destruição. Então, Sofonias capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Ali estava 600 e poucos anos de acontecer o dia do Senhor e ele estava profetizando: o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. E logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Versículo 15. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína.
dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Versículo 16, dia de toque de... O que João falou? Eu vou colocar lá, só para a gente voltar aqui. O que foi que o Espírito falou para João? No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E quantas trombetas foram tocadas no decorrer do Apocalipse? 7 trombetas foi tocada. Quando soou a 7ª trombeta, foi quando Deus julgou. Deus derramou o cálice da ira sobre quem deveria ser derramado. Então, Sofonias 1,16, dia de toques, porque foi 7, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Aonde é que tinha os muros que os judeus achavam que eram intransponíveis? Qual eram os muros fortificados da cidade fortificada? Não era Jerusalém? E as torres altas elevadas não eram as fortalezas de Antônia? Vê o mapa lá que você vai ver lá, as fortalezinhas lá de Antônia. Aqui estava a profecia, quando iria chegar o dia do Senhor. Versículo 17, trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor, o sangue deles será derramado como pedra, como poeira, e suas entranhas como lixo. Meu amado, é com muito prazer, é com muita satisfação que eu lhe apresento esse versículo como sendo o grande e glorioso dia do Senhor que chegou durante os 3 anos e meio, entre meados de 66 ao ano 70. Então eu tenho muito prazer de anunciar esse versículo como sendo a chegada, o juízo, o julgamento, a parousia de Deus no ano 70. Não tem um teólogo, não tem um livro, não tem um mestre que possa mudar o meu entendimento desse versículo. Eu quero que me prove, se você estiver, prove aí nos comentários, diga, não, no dia do Senhor se refere a domingo. Eu não vou colocar, eu não vou dar essa moleza, porque eu podia muito bem ir lá em Atos e mostrar que primeiro dia da semana eles tinham a cerimônia do partir o pão, mas não era o nome, o dia do Senhor, era o primeiro dia da semana, mas eu não vou buscar aqui para não dar essa moleza. Eu tenho só o prazer de dizer que no dia do Senhor, vou colocar na Almeida Corrigida Fiel, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então João estava na ilha de Patmos para escrever as 7 igrejas, que o juízo havia chegado, que era para os irmãos ali da Ásia Menor, os irmãos que estavam reunidos como igreja, se levantarem, não serem mornos, serem frios ou quentes, para serem avivados. Porque o evangelho, esse deveria ser pregado, as boas novas, aos irmãos, aos eleitos que iriam passar pelo juízo do ano 70. Iriam passar pelo julgamento do dia do Senhor. Com a maior convicção que se possa ter, eu digo, pelo meu entendimento, que o versículo 10 de Apocalipse 1 significou a chegada, a vinda do juízo, do julgamento de Deus. Por isso que eu te pergunto, o que é o dia do Senhor depois dessa leitura que nós fizemos? Você concorda? Você vai mudar seu modo de ver esse versículo? Você vai dar mais atenção a ele e procurar referências sobre o dia do Senhor? Eu tenho certeza que você não vai achar como o dia do Senhor sendo domingo. Se você achar, pode colocar aí, pode colocar. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido de alguma forma proveitoso. E se assim foi, eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos levar a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo enganados. E são milhões, são milhões. Quando eu pego um versículo desse para ler, eu tenho uma satisfação tão grande, eu tenho tanta certeza que é o próprio Espírito de Deus que fala na minha mente sobre esse versículo, que isto era o julgamento de Deus. O livro de Apocalipse é um livro de história velha, é um livro de história para a primeira era cristã. O livro de Apocalipse, a revelação do Apocalipse, já ocorreu. Não tem mais, porque o Filho do Homem já veio e julgou quem deveria julgar, que era quem? Eram os israelitas. Eles é que passariam e passaram pelo juízo.
Depois do ano 70, não há mais julgamento, porque já foi estabelecido o Evangelho eterno, a justiça eterna, e o próprio Deus estabeleceu a Jerusalém espiritual, o qual está dentro dos espíritos eleitos, e Ele mesmo é quem nos conduz. É Ele mesmo que está em nosso espírito. Amém? Então, graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.